Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da estreia dos mineiros nos campeonatos brasileiros da Série A e B, além da Liga dos Campeões conquistada pelo Chelsea no último sábado. Comigo aqui no estúdio, Daniel Roth, repórter Super FC. Tudo bem, Daniel? Olá, Cabido, Fernando, olá, internauta. Também aqui comigo no estúdio, Fernando Almeida, repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Olá, Cabido, olá, Roth. Vamos lá. Lembrando ao internauta que você pode enviar sua mensagem, basta entrar no portal Tempo Online e conversar aqui conosco. Vamos começar pelo América. O América conseguiu uma importante vitória de 2-1 sobre o Ceará lá no Presidente Vargas. Daniel, o América começou bem, a gente esperava que o América fosse realmente estrear bem, mas não da forma que foi, né? Após a derrota no Campeonato Mineiro, na decisão do Campeonato Mineiro, o time conseguiu reagir, já venceu lá no Ceará e mostrou que é um bom candidato a subir para a Série A na próxima temporada. O que você tem a falar do América hoje? O América, Cabido, como você falou, a gente já esperava do América uma performance superior ao nível da Série B, pelo que ele fez no Campeonato Mineiro, por ter batido de frente com o Cruzeiro, com o Atlético, e o time ainda se reforçou para a Série B. Chegou o Gilberto, né, que chegou há mais tempo, o Boiadeiro, o Agenor, o Boiadeiro já estreou. Então, não foi uma surpresa o América já chegar vencendo o Ceará fora de casa. Acho que é um dos adversários do América para subir, o Ceará que também caiu no ano passado. O surpreendente foi o modo como o América oscilou dentro do jogo. Começou arrasador, começou logo nos primeiros minutos fazendo um gol com o Rodriguinho, um belo gol do Rodriguinho. Depois teve o segundo gol também do Fábio Júnior. E no segundo tempo o América simplesmente parou de jogar bola, assistiu o Ceará jogar, se recuou demais. Acho que o Givanildo teve um pouco de medo de colocar o time para frente. Numa bobeira do Boiadeiro, acabou tomando o gol do Ceará. Quase se complicou no jogo, mas por fim das contas conseguiu sair com a vitória. Foi um primeiro passo importante. Acho que a campanha do América vai ser para brigar ali em cima mesmo, para subir. Fernando, o América ele teve uma postura inicial muito forte, como bem disse o Daniel, começou bem, vencendo o primeiro tempo, logo no segundo tempo já ampliando o marcador. No segundo tempo eu achei que o América, o Givanildo, ao fazer uma das alterações, ele trouxe o time muito para trás e colocou o Ceará no seu campo de jogo. Você também vê dessa forma? Eu acho que das mudanças que o Givanildo fez, ele acabou recuando mesmo o América um pouco, então trouxe o Ceará para cima, lá no PV, muito difícil de jogar lá. Então, mas eu acho que conseguiu segurar a pressão, foi realmente muito difícil, a pressão foi bem grande mesmo. Por pouco o América não deu empate, algumas falhas do Boiadeiro, que estreou mal, infelizmente, mas pelo menos o América mostrou alguns fatores positivos, principalmente o Bruno Menegal, que entrou muito bem. Sempre, né? Atuou ali bastante pela lateral, pelo lado esquerdo ali, caindo bem nas costas do lateral. Então eu acho que algumas coisas boas tiveram, sim. O Rodriguinho novamente mostrou aquele Rodriguinho mesmo que foi bem no Campeonato Mineiro, foi bem pelo menos em algumas partidas do Brasileiro do ano passado. Então eu acho que o América realmente, igual o Oito falou, briga ali nas cabeças para subir para a elite novamente. Os outros mineiros que estrearam foi o Ipatinga, ele empatou com o Avaí. Não, o Ipatinga empatou com o ABC lá no Ipatingão, 1-1. E o Boa Esporte, que estava quase vencendo o Avaí lá em Varginha, cedeu o empate aos 46 e o final da partida ficou em 2-2. Na tabela, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, Cabido, que o Ipatinga e o Boa servem de exemplos para o América nessa rodada, porque o América abriu o placar, fez uma boa vantagem e quase acabou cedendo o empate. E o que aconteceu exatamente com o Ipatinga e com o Boa. O Ipatinga estava vencendo o ABC em casa, o Boa também estava vencendo o Avaí, acabou vacilando no finalzinho e os dois perderam 2 pontos importantes, pontos dentro de casa. Dentro de casa, e a gente sabe que no campeonato dos pontos corridos, o mais importante é você conseguir os pontos dentro de casa, porque fora você vai lá, ainda mais na Série B, que é um campeonato muito disputado, você vai lá, belisca o empate, às vezes você vai lá, consegue vencer fora de casa, mas perder ponto dentro de casa é muito ruim, é péssimo para equipes que almejam alguma coisa dentro do campeonato. A classificação da Série B tem, obviamente, uma primeira rodada, então o América está na 5ª posição, mesmo com a vitória, o Boa Esporte está em 9º, pontuou, e o Ipatinga logo abaixo em 10º. Agora com a Série A, vamos falar um pouco do Atlético agora. O Atlético conseguiu uma vitória importante ontem lá em Campinas, venceu o time da Ponte Preta por 1-0, gol nos acréscimos do Escudeiro de cabeça fora da área. Fernando,
você que acompanhou de perto essa partida, o que você achou do Atlético? O Atlético oscilou muito dentro da partida, né? Foi realmente o Atlético mostrou aquela inconstância que vinha mostrando no Campeonato Mineiro. Ganhou como vinha ganhando no Campeonato Mineiro também, terminou o Campeonato Mineiro invicto, vale lembrar. Então, achou o gol ali no final, uma cabeçada da linha da área do Scudeiro, um gol que o zagueiro, o volante, não sei, o Baraca acabou errando, enganando o Lauro ali. Né? Foi realmente um lance bem estranho, mas o gol ficou ressaltado no final. O que valeu mesmo foi o gol, foi a vitória lá em Campinas, que todo mundo comentou. O Atlético nunca tinha ganhado lá em Campinas pelo Brasileiro, primeira vitória deles lá. E continua a escrita de nunca ter perdido em estreia de Brasileiro desde pontos corridos, desde 2003. Então acho que o Atlético começou bem com essa vitória fora de casa. Começou bem o Brasileiro. Daniel, o próximo desafio do Atlético é contra o Corinthians no Estádio Independência, da dia 27 da domingo, não é isso? Isso. Domingo, às 4 horas da tarde. Para esse jogo, o que você acha que o Atlético, o que o Cuca principalmente precisa fazer para melhorar essa equipe? Primeiro, é um desafio em termos, né? Porque se o Corinthians avançar na Copa Libertadores, deve vir com um time misto, que inclusive nesse final de semana perdeu para o Fluminense de casa. É até aquele jogo complicado, né? Porque se o Corinthians sair, ele vai estar com aquela ressaca de queda de Libertadores. Pode ser que chegue mais mordido. Exatamente. Perdeu para o time misto também do Fluminense. Exatamente. Agora, a pergunta do Cuca, eu acho que o Atlético ainda não mostrou realmente o que ele pode fazer nesse Brasileiro. Como o Fernando bem falou, foi um jogo inconstante, o time oscilou muito, mas está sem peças importantes, está sem o Guilherme, está sem o Leandro Donizete, Neto Berola, o próprio Felipe Souto, que é uma alternativa. Foi um time, apesar de ter ficado invicto no Mineiro e tudo mais, aquele time que jogou contra a Ponte Preta não foi bem o time do Atlético que jogou no Mineiro. Não teve o Marcos Rocha, então não deu para ter noção mesmo do que o Atlético pode fazer. Eu acho que fica a lição de que no Brasileiro, pontos corridos, principalmente, às vezes é mais importante você ganhar as partidas igual o Atlético ganhou, aos 45 segundo tempo, com um gol feio de cabeça. Né? Exatamente. Do que, às vezes, tentar jogar bonito, tentar fazer um futebol melhor e não ter o resultado. Então, para o torcedor atleticano, acho que não pode se iludir, tem que ter os pés no chão, o próprio Cuca não pode achar que o resultado significa muita coisa. Tem que trabalhar forte, tem que entrosar esse time, principalmente com a volta do Guilherme. Eu acho que o Atlético tem muito a ganhar mais para frente. Fernando, para você, qual foi o grande destaque da vitória do Atlético ontem? O grande destaque foi o gol achado no final. Difícil achar um jogador mesmo que foi o grande destaque. Para mim foi o gol achado mesmo do Scudeiro aos 45, 46 do segundo tempo ali. Então acho que um jogador mesmo, não consigo destacar não. Talvez só interrompendo, Cabido, talvez o destaque da partida tenha sido a volta do Leonardo Silva, né? Que a primeira partida dele no ano, não jogava desde o 6-1 do ano passado por causa de uma grave lesão e voltou. Vamos ver agora, né, como que o Cuca vai utilizar ele, tendo o Rafael Marques e o Hever também. Dessas ausências que até você falou mesmo, acho que a principal, não sei se deve voltar já para a próxima partida, provavelmente sim, é o Guilherme, que foi muito bem ali, até colocou a 10 nas costas, está sendo esse cara, esse camisa 10 mesmo que o Atlético está tentando achar tanto. Então, acho que a volta dele vai ser fundamental para o Atlético ir bem contra o Corinthians, mesmo se for o Corinthians titular. Lembrando que o Atlético enfrenta o Corinthians na próxima rodada e depois volta a jogar no Independência contra o Bahia. Então, para vocês, o Atlético venceu ontem, jogando... Vocês ficaram em dúvida se o Atlético jogou bem, mal, ficaram um pouco cima, não conseguiu jogar, jogou para vencer. Jogou tão mal quanto a Ponte Preta. Jogou para vencer. Mas eu fiquei um pouco surpreso, até negativamente falando, um pouco do time da Ponte Preta, que vinha numa balada muito forte, vinha conseguindo bons resultados em casa e não conseguiu imprimir um ritmo que eu particularmente esperava contra o Atlético. Tem que ver que a Ponte Preta ela realmente mudou muito pro brasileiro. Foram, não sei quantificar exatamente quantos reforços chegaram lá em Campinas, mas pelo menos uns 10 assim, chegaram apenas para o Campeonato Brasileiro. Então, a equipe está se ajeitando. Se não me engano, o Baraca mesmo, que não conseguiu cortar no gol, foi um dos que chegaram para
Fomos mas que chegou isso não é um pouco de pro brasileiro. incoerência? Um time que vai bem no Campeonato Paulista, consegue tirar o líder do campeonato, que é o Corinthians, para chegar na primeira rodada do campeonato ainda montando o time? Você não acha isso também, Daniel? Tem que ver também quem que saiu desse time. É um pouco coerente porque você tem um planejamento que começou lá no Paulista e foi todo jogado fora, digamos assim. Uma coisa é a gente falar da Portuguesa, que caiu para a Série A2 do outra Campeonato situação. Paulista, ela tinha que refazer o time mesmo, mas agora a Ponte Preta não, né? O legal dessa vitória do Atlético é que, se você for analisar friamente, a Ponte Preta complicou os grandes esse ano. Fez jogos difíceis contra o Palmeiras no Paulista, eliminou o Corinthians dentro do Pacaembu. Acabou caindo para o Guarani na semifinal. Perdeu do Guarani na semifinal, mas na Copa do Brasil contra São Paulo ganhou a primeira partida lá em Campinas. São Paulo não conseguiu vencer, onde o Atlético venceu. E no segundo jogo, deu trabalho até o segundo tempo. O Luiz Fabiano fez um belo gol lá no segundo tempo e conseguiu a classificação do São Paulo. Então, assim, é aquela coisa. Por um lado, a vitória não empolga muito, mas por outro lado, você vê que o Atlético venceu um adversário complicado, aquele time encardido mesmo de se jogar contra. Eu acho que é principalmente essa dificuldade mesmo, jogando lá em Campinas. Exato. Você não tem que jogar bonito lá, você tem que jogar para vencer, né? Igual o Cuca mesmo falou no final da partida, que perguntaram essa questão de jogar bonito, de convencer mesmo a torcida. Igual ele falou, bonito mesmo é vitória, então o que vale mesmo é isso. Se ganhar 38 vezes assim, ficar com o título. A vitória principalmente fora de casa. Fica com a conquista, né? Exatamente. O Atlético, como eu falei, enfrenta o Corinthians na próxima rodada e o Bahia na sequência. Hoje ele ocupa a 5ª posição do campeonato, daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela completa do campeonato, mas hoje o Atlético ocupa a 5ª posição. Esse negócio de vencer, desculpa te cortar novamente, esse negócio de vencer fora de casa, lembrando que só o Atlético e o Fluminense, que o Duotti citou, Corinthians ali, conseguiram vencer fora de casa. Conseguiram. Agora a gente vai voltar para o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem não conseguiu jogar bem, empatou em 0-0 com o time do Atlético Goianiense. Num jogo fraco tecnicamente, né, colegas? E o grande destaque negativo da partida foi o lateral direito Marcos, né, que entrou e teve que ser substituído no intervalo devido à pressão que ele sentiu por parte da torcida lá em Uberlândia. Daniel, o Cruzeiro vai até onde com esse time? Vai até onde o Roth conseguir levar. É difícil responder essa questão, Cabido, porque o elenco é muito limitado. Acho que a aposta no Celso Roth foi certa. Ele é um treinador que consegue trabalhar com o que tem e o Cruzeiro não tem muito à disposição nesse momento. E sem reclamar, né? Ele tem essa mania. Ele não reclama com o plantel que ele tem. Ele tenta trabalhar naquilo que ele tem, né? Eu acho que o empate de ontem, que para o torcedor cruzeirense é mais ou menos que uma derrota, né? Um empate dentro de casa, querendo ou não, Uberlândia, mas enfim, o empate como mandante é uma derrota, é um resultado ruim contra um time sem grande expressão. O Roth não teve culpa nenhuma, na minha opinião. Eu acho que ele não teve tempo para trabalhar esse time, não sei se vocês concordam, mas claro. 3 dias é muito pouco para trabalhar o time. Já para mudar o esquema tático do time igual ele fez. Exatamente. Eu acho que o Cruzeiro ontem jogou para não perder. E na situação atual do Cruzeiro, jogar para não perder é um avanço grande, porque o time vinha de 4 derrotas seguidas. Né? Então, o Roth ele parece ser bem consciente em relação a essas coisas. Ele armou o time defensivamente, fechou lá atrás, encheu o time de volantes? Encheu, mas é aquela coisa, jogou para não perder, jogou para começar aos poucos e confiando um pouco e retornando um pouco da confiança dos jogadores, da confiança do elenco. E agora tem que dar sequência a isso, tentando achar agora o caminho das vitórias e tudo mais. E lembrando, torcedor do Cruzeiro, que a missão do Cruzeiro agora é lá nos aflitos contra o Náutico, um jogo dificílimo, e na sequência pega o Botafogo no Engenhão. Isso. Então a possibilidade, Fernando, do Cruzeiro ter uma dificuldade para vencer na sequência é muito grande, né? Tem esse problema de jogar fora de casa contra o Náutico. Engenhão também, os mineiros não costumam ir muito bem. O Cruzeiro nunca ganhou lá. O Atlético ganhou, acho que só no passado, se não me engano. Então, essa sequência realmente preocupa, mas o Roth parece estar começando a achar o caminho do time realmente que ele quer, com o Tinga e o vai vir o William Magrão, né? O William Magrão chegando, vai dar outro corpo para esse time. O Celso Roth até falou que já pode usar eles para a próxima rodada. Então, em relação ao Marcos, até a gente estava comentando aqui antes do programa entrar, o Roth falou que acionou ele porque ele treinou muito bem. Então você vê que essa questão mesmo do nervosismo dele é dentro de campo. É evidente. A torcida realmente vaiou, mas
acho que realmente tinha que ter vaiado mesmo, ele não estava muito bem. Não Teve sei se uma hora tinha que que ele ter quase vaiado, entregou mas... o gol, né? O problema é que ele não estava acertando nenhum passe, estava sem confiança total. Faltou o passe, mesmo os outros jogadores não sei se não quiseram ou evitaram, mas realmente parecia isso, que eles não queriam tocar a bola. Em algumas situações, o Souza até rodava com a bola, evitando tocar para o Marcos. Chegou a fazer isso. Não sei se é falta de confiança. Não sei se é falta de confiança dos companheiros, mas ele realmente não estava muito bem, enquanto tinha alguns momentos que dava para ele dar um passe mais longo, assim, ele não tinha confiança de dar o passe, então ou ele tentava driblar e acabava perdendo a bola, ou ele mesmo errava uns toques pertos, assim, que não pode errar nesse começo. Agora, Cabido, falando um pouquinho mais sobre o Cruzeiro, até um comentário de um... Opa, caiu aqui. Até um comentário de um internauta no nosso portal, no Super FC, e eu concordo muito com ele. Ele falou que o Wagner Mancini morreu abraçado com a dupla de ataque, o Wellington Paulista e o Anselmo Ramon. Sim. E o Celso Roth já chegou ao clube apostando na dupla de ataque, o Wellington Paulista, e no segundo tempo ele usou o Anselmo Ramon, que foi expulso de uma maneira estranha, né? A gente não sabe o que aconteceu ali, sabe o que ele falou, mas provavelmente não elogiou o juiz, né? Então, assim, o Roth tem que ter cuidado com isso, porque o Wellington Paulista fez muitos gols no Mineiro, acho que ele maquiou um pouco a realidade dele, não é aquele atacante de fazer 12, 11 gols no Mineiro. E o Roth tem que dar um jeito de, aos poucos, tentar colocar o Alisson e o Walter no time. Estão sem ritmo, estão voltando de lesão, alguma coisa, mas se eles não jogarem, eles não vão voltar a ter ritmo. Então, acho que eles têm que mudar um pouco essa filosofia. Chegou a hora de tirar os dois, o Wellington Paulista e o Anselmo Ramon. Ontem, na minha opinião, Roth, só te cortando, desculpe, eu achei que a troca do Everton pelo Anselmo Ramon foi um pouco equivocada. Eu teria colocado o Alisson no lugar do Everton, muito em função do Alisson jogar aberto na parte... O Everton hora cai pela direita, hora cai pela esquerda, mas eu acho que o Anselmo Ramon, ele não é esse cara de velocidade que o Cruzeiro precisava naquele momento. Eu não sei o que vocês concordam com isso. Não, realmente, ele não era aquilo que... Não era a mesma função que o Everton estava fazendo, obviamente, mas o Celso Roth até falou que com os dois atacantes melhorou o jogo no tempo que os dois atacantes... No tempo que o Anselmo Ramon ficou em campo, ele viu ali uma melhora, mas realmente concordo demais com o Roth, precisa voltar a colocar o Alisson em campo para dar aquela velocidade, para ver se ele retoma aquele começo de ano espetacular que ele teve lá no Cruzeiro. Aqui no Cruzeiro, né? Então, acho que realmente tem que começar a testar, e o Walter, igual a gente já falou em programas anteriores, o Walter realmente é um bom jogador, mas precisa visivelmente voltar em forma. Mas eu acho que ele vai pegando a forma física jogando mesmo, entendeu? O Cruzeiro tem que, sei lá, às vezes marcar um jogo treino durante a semana, alguma coisa assim, porque essa, pelo menos na minha opinião, essa é a dupla que pode dar frutos para o Cruzeiro. Com o Montijo vindo de trás, o Montijo sem jogar no ataque igual ontem, apesar de quanto ele foi bem no ataque. O que vocês acharam do esquema tático que o Celso Roth montou? Ele implantou um 4-5-1, isolando o Wellington Paulista no ataque. O Leonardo, aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta: o que vocês acharam do Marcelo Oliveira? E se o Cruzeiro não jogasse com três zagueiros e colocasse o Souza na ala direita? Na minha opinião, colocar o Souza hoje na ala direita é um pouco arriscado, até mesmo pela idade dele. Ele já está com 33 anos. Forçaria ele a marcar. E meio... voltar para marcar, coisa que, como você falou, se bobear, ele não aguentaria. Ele não aguentaria, na minha opinião. O que você acha, Fernando, desse esquema que o Celso Roth implantou, o 4-5-1, e dessa possibilidade de implantar 3 zagueiros, já que a gente, lembrando um pouco do histórico, tanto do Vitorino quanto do Alex Silva, os grandes momentos deles na carreira são atuando com 3 zagueiros, tanto na Universidade do Chile com o Vitorino e na seleção uruguaia com 3 zagueiros, e o Alex Silva naquele time campeão brasileiro com o São Paulo. Bom, eu acho que, igual a gente está falando aqui, o Celso Roth está em fase de teste ainda, testando algumas formações ainda. Ele mesmo falou que não sabe a ideal ainda para jogar nesse grupo do Cruzeiro. Eu acho, particularmente, acho que essa ideia com três zagueiros daria certo, mesmo porque, para apostar nessa falta de laterais que o Cruzeiro está acontecendo, eu acho que o torcedor fica um pouco frustrado ali quando sai o Marcos e entra o Diego Renan, 2 jogadores que não estão jogando nada, infelizmente. Então eu acho que poderia apostar com 3 zagueiros,
colocar alguns volantes ali no meio, coisa que o Celso Roth já provou muito que adora isso. Ainda mais com a chegada do Tinga, do Magrão. Então, eu gosto dessa formação que você falou com 3 zagueiros. E gosto também da formação com um atacante só e com 2 velocistas do lado ali. Aí tanto faz quem pode ser até mesmo o Montijo, mas eu gosto do Montijo um pouco mais no meio, pode ser o Everton como volante, jogou mal ontem, o Marcelo Oliveira também como ali pela esquerda. Eu discordo um pouquinho do Fernando, não acho que o esquema com 3 zagueiros seria o ideal para o Cruzeiro. Até porque é um esquema que demora um pouco para você encaixar as peças, e ainda tem o fato de que o Alex Silva pode ser que fique parado um bom tempo, né? A lesão dele ainda não saiu falando, questão de treino, diagnóstico. Mas enfim, eu acho que o Roth está, como eu falei, ele está no caminho certo. Primeiro ele está pensando em não perder, está povoando ali o meio de campo, está deixando o jogo amarrado, um jogo truncado. E ontem, por exemplo, ele fez isso e vamos ver se lá na frente o Montijo resolve. Ontem não resolveu. A gente tem fala do Roth, vamos ouvi-lo um pouco, por favor? A gente não está feliz, obviamente, não pode ficar feliz com o resultado, mas poderia ter sido pior. Eu acho que hoje o Cruzeiro demonstrou algumas coisas já. No segundo tempo nós melhoramos bem. O Atlético teve volume no início do jogo, nós já nos ajeitamos no primeiro tempo, lá pelos 20, 25 minutos. No segundo tempo nós estávamos muito bem, melhoramos muito mais ainda com a substituição, né? E nós infelizmente tivemos a expulsão. Então aí, depois da expulsão, por incrível que pareça, como é o jogo de futebol, né? O Atlético veio com 2 ou 3 atacantes e nós nos acertamos a marcação e não aconteceu nada. Eu falei com o Péricles me disse que realmente foi xingado, então, mas vamos ouvir a versão do Anselmo e se tiver que tomar providências, tomaremos. Você vê que o Roth, Cabido, o Fernando também, ele é muito consciente, a análise do jogo dele não foge muito do que foi a realidade. E a gente viu de novo a preocupação defensiva que ele tem. Viu? Na hora da expulsão, ele teve que chamar um pouco o time mais e conseguiu ocupar os espaços para não levar aquele gol que causaria a derrota do Cruzeiro. E eu acho que é isso mesmo. Nesse momento, para o Cruzeiro não perder, nesse momento, é uma grande vitória. E não perder nas 3 primeiras rodadas vai ser fundamental para essa sequência do Roth na classificação do campeonato e ao longo do ano também, né? Só lembrando, Cabido, que o Cruzeiro só volta a jogar em Belo Horizonte na 5ª rodada. Ainda cumpriu esse primeiro jogo de punição do ano passado, vai cumprir o segundo jogo na 4ª rodada do Brasileirão, ainda em Uberlândia, e só volta a jogar em casa, se não me engano, no dia 16 de junho, na 5ª rodada. Exatamente. É isso mesmo, na 5ª rodada, deixa eu confirmar aqui, na 5ª rodada contra o Figueirense, no dia 16. A gente tem a tabela do campeonato e as rodadas, vamos ver como é que ficou? Aí está a rodada a classificação do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. O Botafogo conseguiu vencer o São Paulo por 4-2, por isso está na frente. São Paulo em primeiro, Internacional, Figueirense, Vasco, Atlético e Fluminense. Esses foram as equipes que venceram. Embaixo as equipes que empataram, obviamente. Flamengo, Portuguesa, Palmeiras, Sport, virando a página, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro e Santos. E, obviamente, as equipes que perderam, né? Grêmio, Náutico, Corinthians, Ponte Preta, São Paulo e Curitiba. Os jogos da primeira rodada, o Sport empatou com o Flamengo. Empate suado ali do Flamengo, o Sport começou melhor com 1-0. Conseguiu o empate 1-1. O Palmeiras empatou com a Portuguesa em 1-1. O Figueirense venceu o Náutico por 2-1 lá em Santa Catarina. Na sequência, os jogos de domingo agora, o Atlético venceu a Ponte Preta e no Moisés Lucarelli. O Fluminense conseguiu uma boa vitória sobre o Corinthians lá no Pacaembu por 1-0. O Inter conseguiu fazer o dever de casa e bateu o Curitiba por 2-0. O Botafogo conseguiu avançar por 4-2 em cima do São Paulo. Bahia e Santos fizeram um jogo chato lá em Salvador e ficou 0-0 também. Assim como o Cruzeiro e Atlético Goianiense, 0-0. E o Vasco conseguiu vencer o Grêmio por 2-1 lá em São Januário. Acho que a prova de que esse campeonato ainda vai demorar um pouco para engrenar, para dar graça para o torcedor, foi essa primeira rodada, o destaque ser o Botafogo, né? Um time que até semana passada estava vindo de 3 derrotas seguidas. E o artilheiro seu Herrera. E o artilheiro seu Herrera, assim, é um jogador limitado e só, né? Não tem nada demais. Eu tenho um pouco só para me lembrar, foram 6 times que jogaram... que não jogaram com suas forças máximas, seja times mistos ou totalmente reservas, como o Fluminense e o Corinthians.
O Vasco também fez isso, o São Paulo deu uma mescla. Era isso que eu ia, era Santos. isso que eu acho que é o interessante desse Campeonato Brasileiro. Interessante negativamente, eu digo. Não faz sentido, na minha opinião, você começar o maior campeonato do país no meio de tanta competição importante igual está acontecendo agora. Porque o campeonato, por exemplo, não começasse, sei lá, em fevereiro com os estaduais mais encurtados, ou em março com os estaduais mais encurtados. Aí você pega um clássico igual Corinthians e Fluminense, um jogo que lotaria o Pacaembu com certeza, com os dois times mistos. Não faz sentido para mim isso. Assim como o São Paulo jogar com time misto, assim como o Vasco jogar com time misto. Curitiba jogou também. Vasco e Grêmio jogaram com time um pouco mesclados. E tem uma outra coisa. Perde o foco um pouco do campeonato. E aquela coisa, ponto corrida, a primeira rodada vale o mesmo tanto que a última. Então, claro. Esses 3 pontos que o Corinthians desperdiçou contra o Fluminense, jogando com time misto, lá na última rodada pode fazer falta. Pode ser os 3 pontos que vão decidir um rebaixamento, um título. Isso contando novamente que o Fluminense também estava com time misto. Mas aí foi vantagem para os dois, né? Jogar os dois com o time misto. O time misto do Fluminense, convenhamos, né? Uns 3 ou 4 seriam titulares em Cruzeiro e Atlético, com certeza. Eu fiquei um pouco decepcionado com esse início de campeonato, até mesmo pela pouca quantidade de gols. Eu achei que em anos anteriores aconteceram mais gols durante a primeira rodada. A gente também tem um pouco para falar da Liga dos Campeões da Europa. Antes de citar a Liga dos Campeões, só lembrando que depois da partida do Atlético, o Cuca falou da contratação do Jô, do atacante Jô, que estava no Inter, já passou por Manchester City, Everton, Galatasaray, começou no próprio Inter. Para mim é uma contratação, uma outra aposta também, uma incógnita, vamos falar assim, uma outra aposta da diretoria, que já apostou no Jobson, citando como garoto problema ali mais conhecido o Jobson, não deu muito certo, tanto que voltou para o Botafogo, também não deu muito certo, continua dando problemas extra-campo. Lembrando que o Jô ele saiu do Internacional por 2 problemas, primeiro por não embarcar numa partida internacional da Libertadores, não embarcou, ficou fora da viagem, foi afastado, depois voltou. Perdeu a representação, né, na época? Perdeu a representação, perdeu a viagem, o avião, não sei como é que foi certinho. E depois da derrota para o Fluminense, da eliminação na Copa Libertadores, ele e o Jajá Coelho, que é um atacante até que o Cruzeiro queria, chegou a sondar no começo da temporada. Os dois saíram para a balada, voltaram de madrugada para a concentração. Também mostra uma coisa não muito boa, essas questões fora campo. Então eu acho que é uma aposta, pode dar muito certo, com certeza pode dar, porque ele não deixa de ser um bom jogador, igual o Walter por exemplo, no Cruzeiro também, outro que tem problemas extra-campo, teve problemas lá no Porto, mas é uma aposta, eu acho que espero. A grande frustração da torcida do Atlético é aquela coisa, sonhou com o Forlan e pode acordar com o Jô, né? Aquela situação assim, o Forlan está naquela coisa, o Calil está lá na Europa, e ninguém sabe se ainda vem ou se não vem, está negociando. Ainda tem a possibilidade de vir. Mas assim, tudo se encaminha para que o final seja trágico para o torcedor do Atlético. E eu acho que isso é o principal, o que chateia mais o torcedor. Trágico, o Jô pode vir, fazer um belo brasileiro, mas... Trágico eu acho uma palavra muito forte, mas frustrante talvez seria um contexto mais adequado para essa situação. Só pegando alguns números do Jô aqui, que o Guilherme, colega nosso aqui, pegou lá no site o Gol, foram 21 gols nas 4 últimas temporadas, o que eu acho uma média muito baixa, tanto que se for ver, só o artilheiro do Campeonato Mineiro teve 12 gols, foi o Wellington Paulista, então... E foi o Wellington Paulista. Foi o Wellington Paulista. Não, vamos compará-lo. E foi no estadual, então ele passou pelo Manchester City, só falando aqui, passou 2 vezes pelo Manchester City, teve 6 gols lá no City. Passou nas temporadas 2008, 2009, 2010, 2011. Teve Everton. 6 pelo Everton e 3 pelo Galatasaray, além dos 6 gols que fez no Internacional em 36 jogos. O Jô, quando teve esse problema, quando ele foi jogar 36 jogos no City, Internacional foi 6 gols. Chegou a ser cogitado até no Cruzeiro também. Especulou-se uma época que ele poderia ter vindo para o Cruzeiro, e o que não acabou acontecendo, já que ele era um garoto de esperança lá na Europa. Jogou com o Robinho, inclusive, no Manchester City, né? Chegou mais ou menos junto com o Robinho. Eles chegaram naquele alavanque do City para se tornar... Para se tornar não, o City já era um clube grande, mas era um clube grande sem títulos, talvez, né?
Aí o City conseguiu a Premier League nessa temporada. Mas é isso, o Atlético tenta investir, tenta contratar. O Forlan, como bem disse o Fernando, pode chegar, como ele pode também não chegar, obviamente. E o Jô é uma aposta para esse ataque do Atlético que parece ainda que o Cuca ainda não se acertou, né Daniel? Não, até pela falta de sequência das peças. Tentou o Berola, tentou o Danilinho não está jogando bem. E sempre ele perde alguém, né? Perdeu o Guilherme, perdeu o Berola, ele tentou o Wesley durante uns jogos do Mineiro, né? Na meia atacante também, não deu certo, agora o próprio Wesley está machucado. Você vê, ontem o Atlético jogou com o Mancini no ataque, então assim, o Mancini não... o Mancini nunca foi atacante. Com todo respeito, o Mancini é aquela coisa, ele não é um jogador que hoje em dia inspira confiança na torcida, não dá indício de que ele vai ser um baita atacante no Brasileiro, e assim, ele não é um atacante, ele é um meia, um ala, né? Aquela coisa... Querendo ou não, essa aposta pelo Jô aí foi uma coisa que o Atlético realmente precisava, o único atacante de área mesmo, que o Atlético tem de porte aí é o André. Mas aí, tem o Paulo Henrique ali na reserva, o Paulo Henrique. que treinou até entre os titulares há algum tempo atrás, semana passada, ou 2 semanas, não me lembro certinho. Será que foi antes do jogo decisivo do Você América, falou do Paulo ele Henrique? treinou entre os titulares, mas acabou não entrando. Será que, em vez de contratar o Jô, que vai com certeza receber um salário gordo aqui em Belo Horizonte, já provou por números, os números que você falou, Fernando, mostram isso, não vale mais a pena dar chance para um garoto da base, que deve ter muito mais ânimo, muito mais vontade para jogar pelo clube, e que, assim, convenhamos, pelo que o Jô vem apresentando nos últimos anos, não deve perder muito para o Jô, né? É uma aposta que vem para ocupar um espaço. Que não deu muito certo com o Jobson, então... Só esperar para ver o grande problema que eu acho no Paulo Henrique é que ele virá a solução da noite para o dia, né? Exatamente. Esse é o problema, porque ele começou a temporada na equipe de base. Foi colocado no plantel principal do Atlético há pouco mais de um mês, não é isso? E já virá, talvez, a solução dos problemas do Atlético. Essa é a solução dos problemas, não é a opção. Eu acho que é um pouco complicado, ele tem que ser aproveitado sim ao longo do campeonato, mas com um pouco mais de cautela, até mesmo para não acontecer igual aconteceu com o Renan Ribeiro, que já foi jogado no mar de uma vez e se queimou logo em seguida, né? Logo em seguida não, uma temporada e meia depois. Então eu acho um pouco complicado isso. Vamos para a Europa agora. Em Munique, o Bayern não conseguiu fazer o fator casa e foi derrotado pelo Chelsea nos pênaltis e a Liga dos Campeões foi para a Inglaterra. Daniel Roth, você que trabalhou um pouco mais nesse jogo durante a semana pelo Super FC e para o Jornal Tempo. Foi justa a vitória do Chelsea na conquista da Liga lá em Munique? Foi uma vitória justa. Acho que muita gente está questionando o estilo de jogo defensivo do Chelsea, fechado, a parede, né, que eles estão falando tanto. Mas a vitória é justa quem faz melhor em campo. E o Chelsea, no seu estilo, reconhecendo sua inferioridade junto ao Bayern, né, soube se fechar, sair na boa. Quando levou o gol, não desesperou, não aconteceu nada demais, o time continuou jogando tranquilo e chegou o empate logo em seguida. Eu acho que isso também foi uma ducha de água fria no Bayern. Agora, o legal dessa final é que ela foi cheia de histórias e de contrastes também. Por exemplo, até uma matéria nossa do Jornal Tempo e do Super FC, a disparidade do nível dos técnicos era evidente. O Roberto Di Matteo, um técnico que começou a carreira tem 3 anos, é o primeiro grande trabalho dele, e no lado do Bayern, o Jupp Heynckes, já mega campeão, já ganhou a Champions League pelo Real Madrid, dirigiu grandes clubes. E a gente vê que nessas horas o futebol não tem lógica nenhuma, né? Você pega um treinador que começou esses dias, está fazendo um excelente trabalho e conseguiu levar esse título inédito para o Chelsea, que coroou uma geração que, na minha opinião, merecia. Drogba, não sei se vocês concordam, mas Drogba, Terry, o próprio Petr Cech, o Lampard também. Para mim, principalmente o Lampard. São jogadores que, assim, a gente pode dizer que são ícones, né, de uma geração, da minha geração, por exemplo. Eu cresci vendo esses jogadores atuando. E eles mereciam esse título, eu acho. Mais do que a gente analisar a questão de justiça do jogo em si, eu acho que a justiça maior foram esses jogadores saírem campeões e provavelmente alguns já no fim de suas carreiras. O Drogba prestes a sair do Chelsea, o Terry também, mais de 30 anos. Eu acho que o título ficou em boas mãos.
Eu acredito, até a gente falando em justiça no futebol, justiça no futebol não existe, né? O Robben, por exemplo, ter a chance do pênalti na prorrogação, isso é fatal. Você não pode errar pênalti em Liga dos Campeões, numa prorrogação igual aquela. O jogo equilibradíssimo, ele teve a chance lá e não conseguiu converter. Mérito para o Peter Cech, mas Robben bateu muito mal, né, Fernando? Felicidade ali, bateu muito mal. Teve a infelicidade também, novamente, do Cech acertar o canto. E se tivesse cobrado bem, igual você falou, cobrado no alto, ou pelo menos dar um bicudo no meio do gol, não precisa nem cobrar bem. Batida. Dá um bicudo no meio do gol, final de falou... campeonato. Ele bateu realmente muito mal, o Cech caiu bem, obviamente, fez a defesa e acabou indo para os pênaltis, o Schweinsteiger errou. O Robben falou depois do jogo que ele queria bater no alto, naquele canto no alto, mas que ele pegou mal na bola mesmo. E o curioso é que sentiu a final, não é a primeira vez que ele falha, né, no momento decisivo. Nessa temporada, pelo Bayern, ele errou um pênalti no jogo decisivo contra o Borussia Dortmund, a 3 rodadas do fim do campeonato alemão. O Borussia ganhou e caminhou para o título, abriu uma diferença e caminhou para o título. Na final da Copa de 2010, o Robben teve 2 oportunidades claras de marcar um gol para a Holanda e Espanha. O jogo ainda 0-0, falhou nas 2. Uma delas claríssima, cara a cara, de frente com o Casillas. Conseguiu colocar o pé. Casillas caiu para o canto e pôs o pé, exatamente. E é curioso, porque é um jogador que, praticamente ele e o Ribéry carregam o time do Bayern nas costas. É um jogador que não merecia esse destino cruel que teve. Mas eu acho que, pegando o gancho do Robben para falar do Bayern, o Bayern tem um time muito bom, chegou nas últimas 3 finais da Champions, chegou em 2, falhou nas 2, mas acho que essa geração do Bayern... contra times essencialmente defensivos, né? Exatamente. Essencialmente defensivos. Tanto a Inter de Milão com o José Mourinho, que também havia tirado o Barcelona na semifinal, como agora o Chelsea do Di Matteo, né? A Inter era menos defensiva e era mais mortal no contra-ataque do que esse Chelsea. Tanto que os gols da Inter na final, um foi um lançamento longo do Júlio César, o Sneijder escorou de cabeça e o Milito saiu na frente do gol, e o segundo já foi no segundo tempo um contra-ataque do Milito, um golaço, driblou o Van Bilten. Aquela final não teve discussão, né? A Inter jogou muito mais. Agora, esse time do Bayern é um time que não pode pegar o trabalho, eu acho que ninguém lá vai fazer isso, pegar o trabalho e falar, não, perdemos em casa, tragédia, acabou. É um time que, talvez com mais uma ou 2, no máximo, peças ali, jogadores de peso mesmo, um grande lateral esquerdo, por exemplo, ontem jogou o Contento, menino da base, enfim. Não pode jogar fora o trabalho. O time do Bayern é muito bom e se conseguir manter esse ritmo vai nos próximos anos dar trabalho novamente. As únicas alterações mesmo que tem que ser feitas é na defesa, igual você citou mesmo, um ataque tem ali Ribéry, o Mário Gomes ficou devendo um pouco, Schweinsteiger. Né? O Mário Gomes é daquele estilo. O Mário Gomes, ele simplesmente pega a bola, é matador mesmo, vai lá e mata. Só lembrando que o Bayern de Munique também perdeu a final da Copa da Alemanha na semana passada, uma sonora goleada para o Borussia Dortmund, e a impressão que fica, às vezes, é que o Bayern é um time que chega para vencer, tem um time superior, mas não consegue levar o troféu. Foi assim tanto na Liga dos Campeões, na Copa da Alemanha e também no Campeonato Alemão, né? Bom, vamos encerrar hoje o Esporte.com nesse momento. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui. Cabido, internauta, Fernando, prazer estar aqui com vocês. Obrigado também, Fernando, pela sua participação. Obrigado mais essa chance de novamente aparecer no Esporte.com. Obrigado hoje. Valeu, Cabido. Então é isso. Então, senhores, muito obrigado, internauta. Espero contar com vocês aqui também na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá.